Olá a todos, aqui é o professor Ayrton com essa videoaula, introdução sobre novas tecnologias no ensino de ciências naturais e matemática para o curso de especialização em ensino de ciências naturais e matemática. Bom, eu queria inicialmente apresentar a ementa da disciplina Tecnologias Educacionais e seu papel na sociedade tecnológica. Então a gente vai dar uma ênfase nessa quem é essa sociedade tecnológica. Estudo e planejamento da utilização de novas tecnologias no ensino. Então, isso aqui a gente também vai trabalhar, planejamento de novas tecnologias e diferentes mídias e seu potencial pedagógico. Então, a disciplina ela vai ter essas três, digamos assim, esses três pontos bem claros: sociedade, planejamento e potencial pedagógico, tá certo? Do uso das diversas ferramentas digitais. Bom, a nível de conteúdo, né, nós temos aqui fundamentação teórica, é por isso que o que é que vai acontecer? Nós vamos ver, inicialmente, nós teremos aulas de fundamentação teórica, usando um método de sala de aula invertida, né? Então, antes de cada aula, nós teremos uma videoaula e em seguida nós teremos atividades presenciais a respeito dessa videoaula, né? Nós iremos trabalhar a plataforma de gerenciamento de conteúdo, né? O conteúdo, a plataforma que nós vamos utilizar, vocês já viram que é o Moodle, mas além do Moodle eu vou mostrar outro que é o Edmodo, né? Que a gente já vai começar a trabalhar na segunda aula presencial, tá? Serviço de armazenamento de nuvem é uma coisa que a maioria das turmas elas pulam, elas preferem, a grande maioria já tem noção sobre essas ferramentas de armazenamento. Editores de vídeo, né, a gente já viu na disciplina de tópicos especiais de biologia e nós vamos trabalhar softwares educativos, tá? Então, a dinâmica da disciplina vai ser basicamente, né, aula teórica nos dois primeiros horários, aula prática nos dois últimos horários, né? Sempre nessa, vai chegar um momento em que o dia será completamente prático, né? Isso porque quero deixar bem claro para vocês que a nota ela é individual, né? Eu vou explicar como será a nota na aula presencial, né? A gente vai falar tudo bem direitinho a respeito disso. Aqui tem uma proposta de conteúdo, mas esse conteúdo ele pode ser trabalhado a pedidos, né? Vocês de repente podem pedir para a gente trabalhar alguns softwares. Eu escolhi isso aqui. Então, na aula 1, nós iremos falar sobre introdução a novas tecnologias. Então, vai ser totalmente teórica, não é? E na aula 2, nós teremos uma parte de fundamentação e a outra parte já prática, né? Nós vamos trabalhar o Edmodo e esse Edmodo, inclusive, ele vai ser uma das notas da disciplina. Na aula 3, a partir da aula 3, se der, geralmente na aula 3 ainda resta um pouquinho de fundamentação, eu vou trabalhar essa fundamentação, né? E aí a gente parte para a prática no Khan Academy, que eu vou apresentar para vocês, e aí a gente vai trabalhar programação, tá? Inclusive, no decorrer da disciplina, vocês vão ver o porquê eu trabalho programação. A ideia não é que você saia daqui sendo um programador. Ninguém vai conseguir programar HTML. Mas a ideia é você vivenciar uma programação. Para que você saiba como como é programar, como é pensar a nível de programação, tá? Então, basicamente, aí nós teremos aqui, eu coloquei isso aqui, mas isso aqui a gente aula de adaptação, tá? A gente pode trabalhar alguns softwares aí a pedidos de vocês. E a aula 8 será a aula de avaliação, né? Onde vocês vão entregar para mim para eu avaliar o código de programação que vocês vão montar em HTML, o Edmodo que vocês vão montar para mim e a ferramenta que a gente vai escolher como vocês também vão trabalhar. Então, a nota de vocês é constituída por esses três
por esses três componentes, eles terão pesos diferentes, né? A programação em HTML ela terá um peso maior, né? Então, todas as turmas eu trabalhei essa programação. No início, ela é, como é que eu posso dizer? Ela fugiu a palavra aqui, mas ela como é que eu posso dizer? Ela é cansativa, ela é inquietante. Pronto, a palavra que eu queria é essa. Ela no início é muito inquietante. Vocês vão estranhar muito. Mas depois que vocês pegam a manha, vocês vão perceber como é simples programar. A programação ela só é difícil porque ela exige uma forma de pensar diferente. E o que eu quero que vocês vivenciem é essa forma de pensar. Eu não quero que vocês saiam daqui programadores dessa disciplina, mas o que eu quero é que vocês vivenciem essa forma de pensar, que é uma forma que cada vez mais está fazendo parte dessa sociedade tecnológica. E por falar em sociedade tecnológica, vamos começar a falar sobre ela, tá? Existe um artigo, esse artigo está aqui a referência dele, né? Todos os slides estão referendados, tá? Então, para que vocês possam aqui tá mais elucidativo a referência, tá? Então ele fala da sociedade tecnológica, né? Quem é essa sociedade tecnológica? Eu preparei aqui uma timeline para explicar melhor essa sociedade tecnológica. Então, o que acontece? Nós vamos percebendo que de geração em geração está ocorrendo mudanças no mundo do trabalho. E mudanças no mundo do trabalho obrigatoriamente refletem mudanças na forma da educação, da forma como a educação ela lidar com essa sociedade. Então Jesus ele fala que a primeira sociedade que ele chamou de 1.0, ele chamou essa sociedade de 1.0 fazendo alusão aqueles números de programa, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 3.11, enfim, os programas geralmente utilizam essa terminologia, essa numeração. Então ele fez essa analogia, né? Sociedade 1.0 seria aquela que primeiro surgiu, uma sociedade educativa, tá? Uma sociedade que o mundo do trabalho era basicamente quem? O campo. O campo era o mundo de trabalho dessa sociedade, tá? Então, por causa disso, a educação, a escola, ela era uma escola que refletia esse mundo de trabalho. Então, a maioria das escolas eram na zona rural, a maioria das escolas eram multisseriadas, tá? E a educação na escola era voltada basicamente para as coisas do campo, né? Mas aí a sociedade ela mudou, porque mudou o mundo de trabalho, veio a Revolução Industrial e com isso surgiu uma nova sociedade, que ele chama de Sociedade 2.0. Foi o mundo do trabalho agora exigia não mais que a pessoa soubesse lidar com o campo, mas que ela soubesse lidar com a indústria, com o mundo do trabalho da indústria. Ele precisava que as pessoas fossem mais tecnicistas, e isso refletiu diretamente aonde? Refletiu diretamente na forma da educação, né? Então, na sociedade 2.0, a educação ela era voltada para a indústria, era uma educação tecnicista, ficou conhecido como nova escola, e aquela educação bancária, né? Aquela que você vai entregando, ela vai entregando pacotes, né? É uma sociedade onde há uma educação onde é o que nós temos hoje, né? A ideia de ensino, um ensino tecnicista, um ensino bancário, né? Que é a sociedade 2.0. Porém, o mundo do trabalho teve uma nova revolução. E é uma revolução que, para Jesus, né, para o autor, nós estamos vivenciando essa revolução agora. Nós estamos vivenciando esta sociedade agora. Então,
para ele é como se hoje nós tivéssemos pessoas na sociedade 2.0 e pessoas na sociedade 3.0. Essa sociedade 3.0 é uma sociedade que está intimamente relacionada ao mundo digital. Tá? O mundo digital, a revolução da informação, né? Se houve aqui a revolução da indústria, aqui nessa sociedade, aconteceu a revolução da informação. Então, no mundo do trabalho, ele exige o quê? Ele exige que a pessoa seja colaborativa, ela exige que a pessoa tenha acesso à informação, ela exige que a pessoa tenha uma rede de relacionamentos, tá certo? É isso que esse mundo do trabalho ele exige. E aí a grande pergunta é: a educação já se adaptou a esse novo ambiente de trabalho? Então, o que Jesus relata é que muitas vezes o mundo do trabalho está na sociedade 3.0, enquanto que o mundo da educação ainda está na sociedade 2.0. Né? Parece-me também, eu concordo um pouco sobre isso, que a educação ela ainda está no momento de transição. Né? Nem todos os professores eles dão foco a trabalhos colaborativos, nem todos os professores dão foco a acesso à informação. Né? Eu já falei isso em sala de aula. Né? Um bom professor não é aquele que detém todo o conteúdo, porque o conteúdo está na nuvem, está no Google, tá certo? O que o professor tem que saber é gerenciar essa informação, ensinar ao aluno como gerenciá-la e também estimular um processo de rede de relacionamento. Então, chamada por alguns, né, como sociedade da tecnologia, a sociedade 3.0 ela também é chamada de sociedade do conhecimento, tá? Ou sociedade da aprendizagem, né, que se caracteriza pela rapidez e abrangência de informação. É uma sociedade que exige que você tenha uma aprendizagem efetiva, tá? E que seja de uma forma rápida, porque o mundo da informação está em constante alterações, né? Inclusive, Pozo, que foi quem falou isso aí, ele no seu artigo A Sociedade da Aprendizagem e o Desafio de Converter Informação em Conhecimento, tá certo? Ele fala que nunca houve tantas pessoas aprendendo tanta coisa ao mesmo tempo como em nossa sociedade atual. Né? Inclusive, em um outro artigo, eu tive a possibilidade de ver, inclusive eu falei isso para vocês quando a gente trabalhou a disciplina de seminário seminário de integração, né? Que, por exemplo, uma disciplina, um MOOC de inteligência artificial, em pouco mais de um ano, foi capaz de capacitar mais de 5.000 pessoas. Então, 5.000 pessoas elas foram capacitadas. Perguntado aos professores do curso, eles perguntaram quanto tempo vocês levariam para capacitar essas mesmas 5.000 pessoas no modo tradicional. Né? Eles disseram que não tinha mínima noção de como seria isso possível, exatamente porque é um curso muito difícil e que poucas pessoas chegam a concluí-las, mas no mundo online ele conseguiu e inclusive eles disseram que não era um curso fácil. Né? Então, o que é que existe? Então, que observa-se que existe uma desconexão do ensino com a sociedade 3.0 e a exigência social produz um paradoxo. Tá? Que paradoxo é esse? Cada vez mais, né, cada vez se aprende mais e cada vez se fracassa mais na tentativa de aprender. Então, a sociedade está querendo aprender mais, mas cada vez mais fracassa nessa tentativa
de aprender. E para Pozo, esse é o grande desafio. Nós temos uma sociedade que quer aprender, mas é uma sociedade fracassada nesse processo de aprendizagem. Por quê? Porque ela está desconexa, né? Desconexa com o mundo do trabalho, desconexa com a forma de pensar dos jovens. Inclusive, nós teremos um momento, né, de fundamentação, onde nós vamos trabalhar só sobre os dativos digitais. E vamos perceber que os dativos digitais eles pensam de uma forma diferente. Se a gente continuar ensinando ou dando aula para esses garotos, da mesma forma como a gente dava aula há 10, 15 anos atrás, onde os nossos alunos não eram nativos digitais, a sensação do aluno é de cada vez mais esse fracasso na tentativa de aprender, e aí vem todo o desânimo que é relatado por muitos de vocês em sala de aula, né? Então, a sociedade 3.0 não quer apenas pessoas que aprendam cada vez mais coisas, mas que as aprendam de outra maneira, no âmbito de uma nova cultura da aprendizagem, de uma nova forma de conceber e gerir o conhecimento. Então Jesus ele fala muito a respeito disso, que a sociedade 3.0 ele não quer, ele não privilegia aquele indivíduo que tem a capacidade de reter conhecimento. Hoje o bom profissional não é aquele que seja capaz de reter conhecimento, mas é aquele que consegue aprender de várias maneiras, tá certo? Dentro dessa nova cultura, que é uma cultura colaborativa, que é chamada uma cultura maker. Inclusive, eu gostaria muito que vocês lessem um pouco sobre isso, cultura maker, cybercultura, que é o que está acontecendo nessa sociedade. Nós como professores, nós temos que fazer essa transposição. Se não nós fizermos essa transposição, continuaremos desconexo, tá certo? Com a forma de pensar dos nossos alunos. Então, para Pozo, mudar as formas de aprender dos alunos requer também mudar as formas de ensinar dos professores. Então, ele diz o seguinte, que a nova cultura da aprendizagem exige um novo perfil de aluno e de professor, e exige novas funções discentes e funções docentes. Isso implica dizer que não é só o professor que tem que mudar, o aluno também tem que mudar. Mas o aluno ele só vai mudar a partir do momento que ele perceber que com essa mudança ele vai aprender de forma mais significativa e de forma mais fácil, tá? Tem inclusive uma leitura que eu gostaria de indicar para vocês, que é a Psicologia da Educação Virtual, né, de Cole, Marie Ornum, 2010. O título é Da Web 1.0 ao Web 3.0. Seria interessante vocês verem isso daí. Quem é a Web 1.0, quem é a Web 2.0, quem é a Web 3.0. Né? Se vocês se lembram como era o site antigamente. O site antigamente era só informativo. Né? Ele não interagia, o usuário não alimentava esse site. Na concepção de Web 2.0, o usuário começou a modificar, a alimentar o site. Então, por exemplo, quando você vai num jornal, num portal jornalístico, você lê a matéria e você pode interagir fazendo comentários sobre aquela matéria. Então, isso já é um processo de Web 2.0. Então, até mesmo a informação, a forma de expor a informação, mudou, tá certo? Então, essa mudança exige mudança de mentalidade, de concepção, de postura para encarar essa nova cultura de aprendizagem. Então, nessa disciplina, gente, eu acho que a gente está chegando, é uma das últimas disciplinas do curso, eu acho que vocês já perceberam isso ao longo do curso. Essa necessidade de mudança, creio que muitos de vocês já mudaram muito a mentalidade de vocês em relação a algumas coisas, algumas concepções, né? Cada disciplina acabou contribuindo um pouco sobre isso, mas essa disciplina ela vem como um processo de consolidação daquilo que a gente vem falando ao longo dessa especialização.
tá? E aí a grande pergunta é, se vocês já viram que tem que mudar, essas mudanças de concepção incluem o uso de TICs na educação, né? Seria necessário a gente utilizar as TICs? Eu digo muito que eu sei dos problemas de infraestrutura tecnológica que muitos de vocês enfrentam nas escolas de vocês. A gente já falou sobre isso. Inclusive, eu já disse a vocês que existem opções e formas da gente transpor essas barreiras de infraestrutura tecnológica. Mas o que é mais importante não é nem usar a tecnologia em si, tá certo? Mas usar a concepção dessa tecnologia, porque a concepção da tecnologia da informação ela está intimamente alinhada a essa concepção da sociedade 3.0. Então, sabendo que isso, eu acredito que essas mudanças incluem o uso de tecnologias. Eu acredito muito na sala de aula invertida com o uso de tecnologia. A gente já viu a respeito disso. Eu já teve N exemplos de que essa aprendizagem se torna bem mais efetiva, não só obrigatoriamente o uso da metodologia da sala de aula invertida, mas o uso da tecnologia como potencialização desse processo, para potencializar esse processo. Então, sabendo que, partindo desse pressuposto de que essas mudanças incluem o uso de tecnologia, é necessário a gente saber o que são tecnologia. TICs, o que são TICs? Né? Na realidade, TICs são as tecnologias usadas na transmissão, manipulação e armazenamento de dados por meios eletrônicos. Então, deixa eu deixar aqui bem claro. Opa, foi mal. Deixa eu voltar aqui. O uso das tecnologias inclui transmissão, manipulação e armazenamento de dados. Então, se você está utilizando na sua aula tecnologia para transmitir, tecnologia para manipular e tecnologia para armazenar dados através de meios eletrônicos, você está utilizando a TICs de forma efetiva no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, essa transmissão, seja ela por transmissão, as formas de transmissão. Vamos lá. Como é que você pode... quais são as formas de transmissão? Toda forma de veicular da informação, ela inclui o quê? As mídias mais tradicionais, como fax, telefone, correio, televisão, telex, tá ok? Mas atualmente, nas novas tecnologias, nas novas formas de vincular, transmitir informação, nós temos o quê? A internet fixa e móvel. Né? Então, se você está utilizando essa tecnologia, será se utilizar a internet, seja ela fixa, seja ela móvel, para transmitir conteúdos para os seus alunos, não iria contribuir para uma aprendizagem mais efetiva? Né? Então, eu acredito que sim, e para quem ainda não acredita, eu acho que merece uma tentativa de tentar fazer isso. Né? Manipulação. Então, quando a gente trabalha, quando a gente pensa em TICs, o que seria manipular dados? Né? Da mesma forma como a transmissão, nós tínhamos o que? Formas de manipulação mais tradicionais, como computadores, máquina de fotocopiar, retroprojetor, projetores. Tudo isso aí são tecnologias sendo trabalhadas no processo de manipulação, tá certo? De dados. Agora, quando você está na sua aula manipulando dados através de celulares ou tablets, você está completamente alinhado a essa sociedade 3.0. Nós temos que entender que os nossos alunos utilizam muito o celular, seja ele de uma escola particular ou seja ele de uma escola pública. E quem está dizendo isso não sou eu, são os relatórios mais recentes mostram um uso cada vez mais crescente de alunos usando o celular, tá certo?
em escola, seja ele particular ou seja ele pública, seja usando celular com uso de redes móveis ou uso de Wi-Fi ou mesmo não usando internet. Então, é importante nós, como professores, tentarmos pensar em estratégias. Essa é a grande sacada. Pensar em estratégias de como manipular os conteúdos das nossas aulas através dos celulares e tablets. Isso motiva o aluno e isso engaja o aluno e isso potencializa o processo de ensino-aprendizagem, tá? Um outro viés, né, um outro campo de ação das TICs é no armazenamento. Então, quando a gente fala em armazenamento, nós também temos as formas de armazenamento de dados tradicionais. Papel, arquivos, fichários, fitas magnéticas, discos ópticos, ou seja, pendrives. Pendrive já é tradicional. Hoje, se você tiver atenado, os dados estão sendo armazenados o quê? Nas nuvens. Então, quando a gente olha esse slide, porque o que é que eu quero com esse slide? Situá-los. Né? Situá-los na vanguarda do uso de tecnologias no processo de ensino e no processo de aprendizagem. Né? Para muitos, inclusive tem um livro que eu vou mostrar para vocês, que é espetacular, Educação na Era Digital. Ele fala muito isso, tá certo? Linkar essas três coisas. Na hora que eu estou linkando essas três coisas, eu estou efetivamente, tá certo? Alinhando a minha forma de ensinar a essa sociedade. Agora, uma coisa muito importante que a gente vai discutir no momento presencial. Não vai adiantar de nada eu usar a internet, eu usar celulares, eu usar a nuvem, se eu continuar reproduzindo a minha forma de aula tradicional. Vou repetir. Não vai adiantar de nada, tá certo? A gente usar a internet, celulares e nuvens se a gente continuar reproduzindo a nossa forma tradicional de ensinar. Alguns de vocês, não sei, a gente vai discutir isso em sala de aula, talvez alguns de vocês já tenham até feito isso. Ah, professor, já usei internet, já usei celular, já usei nuvem, Moodle, Edmodo, já fiz tudo e não deu certo. Mas por que não deu certo? Será que não deu certo porque você reproduziu a sua forma de ensinar tradicional nessas tecnologias? É necessário, vou voltar os slides aqui, ó. É necessário mudança de concepção, é necessário uma mudança de mentalidade, é necessário uma mudança metodológica para poder integrar essas três coisas das TICs, tá certo? Agora, sabendo o que é a sociedade 3.0, as exigências dela, sabendo que essa sociedade está pedindo mudanças, está clamando por mudanças na educação e que as TICs poderiam participar dessas mudanças e sabendo o que é TICs, tá certo? E o campo de atuação dela e onde nós poderíamos atuar, é necessário vocês também terem uma noção sobre a macrotendência, tá? Então, o que são macrotendências? Foram ao longo, eu fiz essa timeline aí para mostrar a vocês a macrotendência no processo das tecnologias na educação, né? Então, a grande primeira tendência mundial, né, de impacto na educação foi em 1440 com a introdução do material impresso. O material impresso foi uma tecnologia de quem, gente? De manipulação de dados, de armazenamento de dados e de transmissão de dados, que é o quê? Que faz parte das TICs. TICs é armazenar, transmitir e manipular dados. Então, a primeira TICs, digamos assim, fortemente usada na educação foi através do material impresso. Em seguida veio o quê? Veio a lousa, em 1800.
Olha só, em 1976 veio o mimeógrafo. Olha só, minha nossa. Em 1950 veio o retroprojetor. O impacto do retroprojetor foi tornar a aula mais rápida. Pare para pensar agora. Qual foi a última vez que você deu aula de retroprojetor? Se você deu aula de retroprojetor a semana passada, você está dando aula numa macrotendência de 1950. Olha só, que coisa, né? Isso é realmente... Eu falo isso porque até um dia desse eu dava aula de retroprojetor. Tá? Então, mundialmente, essa tendência foi em 1950. As fotocopiadoras Xerox teve um impacto muito grande na manipulação, na transmissão e no armazenamento de conteúdos em 1959. Vocês não vão acreditar qual foi a grande tendência de impacto na educação de TICs. Olha só, o famoso corretivo, em 1960. Em 1967 veio a calculadora portátil, tá? E apenas em 1971 surgiu o computador, tá certo? Como uma TICs utilizada na educação, tá? Então, em 1971 começou-se a utilizar computador no processo de ensino-aprendizagem. Em 78 vieram os telecursos, em 1985 vieram o CD-ROM, né? Ou seja, cursos através de CD, né? Você tem um computador, né? O professor, eu me lembro, eu alcancei isso, acho que no ano 2000, quando eu dava aula, né, existia um programa que a gente utilizava, que alguns livros traziam no CD, que a gente botava no computador e projetava, os alunos adoravam, achavam aquilo o máximo, né? Em 1989 veio os sites, o www, né, atuando aí, a gente não precisava mais do CD-ROM, o que a gente precisava é de um endereço eletrônico, né, que de uma certa forma viesse a enriquecer e potencializar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Em 1999 veio a lousa interativa. Essa lousa interessante que no semestre passado, né, alguns alunos disseram: professor, as lousas interativas acabaram de chegar na minha escola. Estão lá entulhadas dentro da caixa porque a gente não sabe mexer, a gente não sabe trabalhar com ela. Tá? E olha só, essa tecnologia de transmissão, manipulação e de armazenamento de dados, tá certo? Foi uma tendência de 1999, tá? Eu só queria chamar a atenção aqui que eu errei aqui, né? Lembrar que aqui é 2000, né? Deixa eu ajeitar aqui, que é 2000 e aqui também é 2000, tá? Estou quase finalizando. Minha nossa, já tem 30 minutos de aula. Vamos finalizar. Em 2004 veio o Facebook, YouTube, né? Inclusive eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né? Porque uma grande quantidade de alunos da especialização tem mostrado artigos, né? Mostrando o impacto positivo e o impacto inovativo no processo de aprendizagem quando o professor usa Facebook e YouTube, tá? Muitos alunos já mostraram isso. Em 2007, o uso de smartphones, tá? E atualmente, qual é a grande tendência? É o uso de aplicativo. E eu digo mais, tá? A grande tendência atual não é o professor usar aplicativo. É o professor, deixa eu ajeitar aqui, vamos ver se vocês acertam como numa forca. Primeira letra é um C. Na realidade, é o professor que criar aplicativo. A grande tendência é que cada professor tenha o seu aplicativo, tá? Aquele aplicativo que ele criou, aquele aplicativo que ele desenvolveu, que está totalmente alinhado ao seu fazer pedagógico, ao seu fazer docente. Né? Então, por exemplo,
eu estou criando um aplicativo. Aí você diz assim, não, professor, mas é porque você sabe muito. Não, eu quero deixar bem claro que até poucos anos atrás, eu não me imaginava nunca fazendo um aplicativo. Tá? E vocês vão ver que isso só veio com o uso da tecnologia. É só você se debruçar. Tá? Então, o que nós observamos é que ao longo dessas macro tendências, o que aconteceu foi o quê? A democratização do saber, todas essas grandes tendências daqui até aqui contribuíram para a democratização, tá certo? As macro tendências a partir de 1900 contribuíram para a automatização dos processos, tá certo? E a partir de 2000, essas macro tendências contribuíram para a inclusão digital e nessa nova grande tendência, tá certo? Ela tem contribuído para que a informação e o conhecimento esteja na mão de quem? Do usuário. Que esteja na mão de quem? Do aluno, tá? Um aluno tem informação. Nós, professores, não somos mais aqueles detetores absolutos da informação, tá? Porque aquela informação está no Google, aquela informação está no YouTube, aquela sua aula está lá no YouTube. Se você deu aula hoje sobre geometria analítica, lembre-se que lá no YouTube tem milhares de aulas de geometria analítica, tá? Então, o aluno sabe disso. Se ele não usa porque ele tem preguiça ou porque ele acha que isso aí não vai contribuir no processo de ensino-aprendizagem. Mas na hora que ele perceber que contribui, tá? O que você tem que fazer agora é gerir essa informação, tá certo? Então, tem algumas perguntinhas que eu quero deixar para vocês para o momento presencial, tá? Tá chegando o fim. Então, a primeira pergunta é: por que a tecnologia é cada vez mais importante na educação? Tá? Vamos discutir isso presencialmente. A outra pergunta é: como utilizar essa tecnologia? De cara, eu já vou logo dizendo, nós não podemos usar a tecnologia reproduzindo o nosso método tradicional de ensino. Quais os principais recursos que eu posso utilizar ou escolher, tá certo? Para usar a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. Como criar infraestruturas nas escolas? Poxa, eu não tenho infraestrutura, tá? Não tem tecnologia na minha escola, então como fazer isso? Então nós vamos discutir isso, tá certo? Presencialmente, essas 4 perguntas. Aguardo vocês, tá certo? Na aula presencial. Até mais, gente. Valeu!